Em 2015, descobri que estava grávida da Júlia. Não foi uma gestação programada, pois já tinha 2 meninos. No começo, foi difícil. Todo exame com ultrassom era tranquilo, nada fora do normal. Apenas demorou para ver o sexo do bebê. Queríamos muito uma menina. A confirmação veio com 6 meses de gestação. Ansiosos para a chegada da Júlia, pegar no braço, cuidar, enfim, chegou o dia, 27 de maio de 2016. Chega a nossa princesa com uma alegria imensa. Ela começou com sintomas no final de junho de 2020. Ela começou a ficar mais caidinha, né, assim, sonolenta. Depois ela já foi apresentando febre, né? Então, no segundo dia de febre, eu achei que ela estava com a garganta inflamada, né? Pelo cheiro que saía, assim, da boquinha dela. Então, eu conversei com o pai dela sobre levar ela, né? No pronto-socorro. E foi onde eu levei ela no pronto-socorro. No primeiro instante, o médico que estava de plantão na emergência me disse que ela não tinha garganta inflamada. E eu questionei, né, o doutor, porque naquele cheiro eu não conhecia de outra forma se não fosse de garganta inflamada. Aí o médico pediu os exames, falou pra mim que ia ficar pronto só a partir de mais ou menos 1h30 da manhã, 2 horas, que eu poderia ir para casa e voltar cedo. E quando foi por volta de 1h30 da manhã, o pessoal do hospital, lá do laboratório de dentro do hospital, estava ligando para que voltasse com a Júlia com urgência, né? Que os exames dela tinham dado todos alterados, tal. E aí, enfim, a gente conseguiu chegar de volta no hospital depois de um tempo e lá o médico disse, né, que ela tava com plaquetas baixas, tinha uma anemia importante, hemoglobina alterada, então ela precisava ser transferida para passar em avaliação com uma pediatra. Nós ficamos na UTI por volta de 10 dias e lá a primeira suspeita da doutora era uma dengue hemorrágica e começaram a procurar uma possível hemorragia, né, interna, e não foi achado, né. Ela fez vários exames, fez da parte do coração, fez para ver por dentro, assim, no abdômen, na cabeça, não foi achado. Porque essas plaquetas estão baixas, né, tal. E ela começou tomando sangue, a plaqueta subiu e caiu de novo. Aí depois, passou uns 2, 3 dias, ela tomou a plaqueta, concentrada da plaqueta, a plaqueta subiu e caiu de novo. Aí foi onde começou as preocupações. E também, logo que ela internou, ela tinha dor de cabeça, dor entre o quadril e as pernas, ela suava muito, tinha uma feridinha na boca, né, uma afta na boca. E então aquilo começou a preocupar tanto a nós quanto as médicas lá, né, da UTI pediátrica. E o hematologista não tem aqui na nossa cidade. Registro não tem hematologista. Então a doutora mais uma vez pediu uma transferência para o sistema. E ela me disse, eu falei, doutora, por que ela precisa passar com o hematologista? Eu, na verdade, assim, não estava muito entendendo, ou a gente também fica meio assim, querendo, né? Aí ela falou pra mim que a Júlia tinha ou uma infecção no sangue, alguma coisa, ou uma leucemia. E então aí começou o nosso desespero. Por ela ter 4 anos, ela não entende muita coisa, né? Mas eu sempre procuro explicar da melhor forma possível, porque é algo que a gente não esconde, a gente trabalha assim conforme a cabecinha dela vai entendendo. Por que ela tá passando por tudo aquilo? Por que aquele sofrimento não acaba, aqueles exames não acabam, quando vão acabar, aonde eu estou, né? Na primeira semana a gente ficou na casa de abrigo do hospital, com as crianças carequinha, então ela ficava muito perdida, olhando. Teve toda aquela adaptação, né, que acontece durante o tratamento, a perca de cabelos, inchaço, depois desincha, então assim, teve que trabalhar com tudo isso, né? A queda de cabelo faz parte do tratamento, né?
ela não é uma criança que fica reclamando, porque a gente tem todo esse... A gente mora longe, a gente mora quase 300 quilômetros do hospital que ela faz tratamento. Então já teve aí semana, ela tá fazendo um uso de uma injeção que tem que fazer 4 dias seguidos. Então a gente tá viajando 4 dias seguidos lá para Campinas. Então assim, ela não reclama, não chora, né? Assim, fica tristinha quando interna que precisa, né? Mas ela sim, tem sido uma menina muito forte, né? Muito tranquilinha no tratamento. Então, o tumor em si não é um tumor, não é uma proliferação maligna, né? Um tumor é um crescimento descontrolado de células. Mas a gente pode ter os tumores crescendo que sejam tumores benignos e os tumores crescendo de uma forma descontrolada, chamados tumores malignos. Os tumores malignos a gente chama de câncer. Então nem tudo que é tumor é câncer. Então a gente tem tumorações que vão, bateu, você está lá fazendo um esporte, bate a perna e cresce na onde você bateu uma região, aquilo ali é uma tumoração, mas necessariamente não é um câncer. Então, quando a gente fala de câncer, nós estamos falando em tumores malignos. É um crescimento descontrolado dessas células e normalmente a origem dele é a origem genética. Então, tem uma alteração genética que faz essa célula crescer descontroladamente. O que leva a essa origem genética é que a gente vai ter que, às vezes, descobrir ou não vai descobrir. Pode ser infecção viral, infecção bacteriana, pode ser radiação, e a gente não consegue descobrir, às vezes, a causa de tudo isso. Né? Uhum. Um pai e uma mãe, para ele analisar e ficar atento em alguma coisa, um sinal que esteja acontecendo, como é feito? Tá. Nessa hora a gente está falando do diagnóstico precoce. O câncer de adulto, o câncer de criança é diferente do câncer de adulto, porque o câncer de adulto tem prevenção, né? A gente consegue prevenir o câncer de adulto não fumando, possivelmente eu não vou ter câncer de pulmão, e não bebendo em excesso, e essas coisas assim. Em criança não existe essa prevenção. Então existe o diagnóstico precoce. Para fazer o diagnóstico precoce, o médico ou a família tem que estar atento a alguns sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas é que pega a maioria dos médicos generalistas de calça curta. Porque não existe um sinal e sintoma típico do câncer. Uhum. Então, aquela cruzinha que marca a criança fala assim, você está com câncer. A maioria dos sinais e sintomas confundem com outras doenças benignas. Isso pode atrasar o diagnóstico. Mas, de uma maneira geral, ínguas crescendo muito no pescoço, na virilha, debaixo da axila, e crescendo de forma descontrolada. Você vê em uma semana, na outra semana ela está crescendo, e na outra semana crescendo, tem que se procurar médico. Manchas roxas espalhadas pelo corpo, ou sangramento, nariz, gengiva de maneira inexplicada, palidez. A criança vinha bem brincando, quando vê de uma semana para lá ou de 2 semanas para cá, fica muito pálida, mais sonolenta, tem que procurar um auxílio. Criança acordando cedo com vômitos e vômitos em jato, com muita dor de cabeça, tem que ficar atento. A gente tem a barriguinha crescendo descontroladamente. Você vai palpar na hora do banho, você nota caroços na barriguinha, tem que procurar o pediatra para a gente fazer um ultrassom, uma tomografia, para ver se não tem alguma coisa aí. Caroços crescendo na perna e nos braços, a gente falou de traumas agora, mas a criança não caiu e começa a crescer uma tumoração na perna dela, começa a crescer alguma coisa na perna, tem que buscar o auxílio para fazer um raio-x pelo menos, para pensar no câncer. Então, sinais e sintomas confundem com algumas doenças, outras doenças pediátricas, mas o pediatra tem que estar atento ao diagnóstico diferencial do câncer. E tem que ser um pediatra. A gente não está na linha de frente, né? O oncopediatra já está no hospital oncológico. A gente recebe a criança com câncer já ou com a suspeita de. Tem que ser a atenção do pediatra, tem que ser a atenção do médico de família. Como que é o procedimento do diagnóstico para a família?
em relação a se fazer o diagnóstico, na suspeita, então depende de onde tiver o tumor, né? Depende de onde tiver a suspeita do câncer. Então, uma criança que tem uma suspeita de um câncer hematológico, uma leucemia, por exemplo, o médico fez essa suspeita, encaminhou para a gente. O primeiro exame que se é feito é um hemograma. Então, a gente vai lá no hemograma e vê que tem alterações nas séries do hemograma. Nós temos 3 séries no nosso corpo, a série vermelha, a série branca e a série plaquetária, e às vezes as 3 estão alteradas. Depois disso, fazendo essa suspeita nessa criança, a gente tem que levar essa criança para o centro cirúrgico e fazer um estudo da medula óssea, fazer um mielograma. E o mielograma é que vai confirmar para a gente se tem essa doença, se tem a leucemia ou não. E dependendo de onde tiver uma criança com tumor cerebral, a gente não consegue acessar a cabeça hoje fácil, abrir a cabeça de ninguém. Mas a gente tem os exames de imagem. Nós conseguimos fazer a tomografia, conseguimos fazer a ressonância. Atitude na Cabeça é um projeto voltado para arrecadações de perucas, cabelos, lenços e outros acessórios. E como que surgiu a doação? A partir de que momento que vocês decidiram? Ela surgiu para a gente ajudar uma pessoa que estava precisando de uma peruca porque estava com alopécia. E aí nós fomos buscar nas redes sociais alguém que tivesse uma peruca para doar e vimos a dificuldade que é porque, na realidade, não existia peruca feita de uma maneira que ficasse o mais próximo possível da pessoa que está recebendo. Então, sempre eram perucas sintéticas prontas, com cabelos americanos, estilo aqueles cabelos de penteado, coisa nada perto do que as brasileiras usam. E aí a gente procura fazer o mais próximo possível da pessoa, entendeu? Uhum. Então hoje uma pessoa vem buscar a peruca, primeiro ela manda a documentação, com uma foto como ela era, como está, e aí a gente faz a peruca o mais próximo possível dela. Fiz o certificado, agora nós vamos fazer uma foto lá, tá bom? Something in your eyes makes me wanna lose myself, makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. If you knew how lonely my life has been and how long I've been so alone, and if you knew how I wanted someone to come along and change my life the way you've done. It feels like home to me, feels like home to me, feels like I'm all the way back where I come from. It feels like home to me, feels like home to me.